Fala aí, galerinha. Então, a gente vai resolver essas três questões, não é? A questão 16, a 17 e a 18, e a gente está disponibilizando aqui no canal do YouTube, justamente para que a galera chegue aqui no canal, já que a gente quer organizar tudo aquilo que a gente disponibiliza aqui no canal. Não se esquece de se inscrever e de marcar o sininho, que é meu... acho que é minha logomarca, não sei em que lado fica, não é? E aí toda vez que eu postar alguma coisa você vai ficar sabendo. Então vamos nessa, olha só. Questão 16. É questão de prova certa. Agora mesmo eu estava respondendo um aluno aqui no WhatsApp. Pô, Ítalo, vale a pena ainda estudar para o INSS? Eu falei, velho, eu acho que se for ter um concurso INSS vai ser justamente no ano 2022. 2021 não haverá concurso INSS. Em maio de 2021 a gente vai ter ali uma ideia de se vai ter em 2022, porque é o prazo para que o INSS faça o requerimento junto ao Ministério da Economia de que pretende fazer um próximo concurso, com quantitativo, a zorra toda. Beleza? Bem, a questão 17 traz uma mudança que foi ali da MP 871, converteu na Lei 13.846, que diz respeito aqui, olha, ao auxílio-doença ou ao auxílio por incapacidade temporária. Diz assim, o segurado em gozo de auxílio-doença, na data do recolhimento à prisão em regime fechado, terá seu benefício cessado? Não, falso, terá o benefício suspenso. E ele fica suspenso por um determinado número de dias, por um determinado período. Qual é esse período? Então a gente já... aqui a questão ela é falsa, porque é suspenso, não é cessado. Ele só vai ser cessado se transcorrido quantos dias? 60 dias. Mas agora a gente tem que pensar em duas situações que podem ocorrer. Dentre esse período de 60 dias... o segurado que foi preso, está cumprindo sua pena em regime fechado, ele consegue, junto a um advogado aí, não é? Ele consegue responder em liberdade. Dentre o período de 60 dias, o que é que acontece com o auxílio-doença? Ele vai ser restabelecido. Não vai ser pago nada retroativamente e ele vai ser pago a partir da data da soltura, dentro desse período de 60 dias, porque se passado 60 dias ele é cessado. Aí resultado, passados 60 dias, o benefício auxílio-doença finalmente ele é cessado e lá adiante essa prisão vai ser declarada ilegal. O que é que vai ocorrer? Ele vai receber tudo retroativo, desde a data de quando o benefício foi suspenso, beleza? O auxílio-doença. Então, portanto, a questão 16, ela é falsa, porque o benefício, ele é cessado. Então, vamos lá? Bora fazer um esquema rápido aqui, ó. Se a gente pegar aqui uma linha temporal, não é? O segurado vinha recebendo auxílio-doença, olha só. Vai cumprir pena aqui, ó. Vai cumprir pena em regime fechado, vai cumprir pena em regime fechado. O que é que ocorre com o auxílio-doença? Eu vou botar deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais didático, não é? Vamos lá? O que é que ocorre com o auxílio-doença? O auxílio-doença, ele é suspenso. Beleza, e ele é suspenso, olha só, por 60 dias. Quando finalmente, o que é que ocorre com ele? O que é que ocorre com ele? Finalmente aqui, olha, o auxílio-doença, ele é cessado. Aí, resultado, o que é que ocorre? O que é que pode ocorrer? O cara começa a responder em liberdade, ó, aqui, dentre ainda o período de 60 dias. Então, portanto, ele vai responder aqui, ó, ele entra em liberdade. O que é que ocorre? O auxílio-doença volta a ser pago. Joia. Volta a ser pago. Desde quando? Desde esse ponto aqui? Sim ou não? Não. Desde quando ele foi posto em liberdade. Então ele volta a ser pago a partir deste momento. Joia? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Beleza? E o que a gente pensou também? Pensou de que em algum momento, e aí pode ser em qualquer momento, a prisão ela foi declarada, pode ser inclusive aqui dentro do período de 60 dias. Em qualquer momento, a prisão ela foi declarada, deixa eu botar para cima aqui para não ter que sair. A prisão aqui, ó, ela foi declarada ilegal.
ilegal. Então, o que ocorre? O auxílio-doença, vamos nessa? Rapaz, ó, com esse resumo aqui você acerta qualquer questão de prova, né? O auxílio-doença volta a ser pago. Volta a ser pago. Desde quando? Desde aqui. Desde aqui. Joia? Massa! Tranquilidade brasileira? Então, portanto, o auxílio-doença, quando o segurado vai preso, vai cumprir prisão em regime fechado, o que ocorre com ele? Ele é suspenso, joia! Daí ele vai ser cessado, transcorrido o prazo de 60 dias. Se dentro do período de 60 dias ele cumpre em liberdade, volta a ser pago a partir da data da soltura. Se a prisão é declarada ilegal em qualquer momento, bem, o auxílio-doença vai ser pago retroativamente desde quando ele foi suspenso. Que é isso aqui, essa zorra verde aí atrás? Beleza? Tudo certo? Então pronto, essa é a questão 16. Ficou massa essa lousa. Vou até botar no meu projetinho lousa mágica, não é? Lousa mágica do Titã. E agora bora na próxima questão. A questão 16, qual é a próxima? A questão 18, claro que eu ia errar todas aqui. Questão 17. Essa questão também é muitíssimo relevante, eu até já comentei ela na mão grande ou em lousa mágica, enfim. Mas o fato é, a prova de união estável e de dependência econômica, quando é que vai ser? Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Não, não consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho. Só para ver se eu consigo fazer aqui uma graça. Deixa eu ver se eu risco aqui. Não, mas aí sem... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, vai sim. Ah, tá. Então... A prova de união estável e de dependência econômica, minha pergunta é, união estável, a gente vai querer provar isso quando? Quando eu for dependente da primeira classe. Eu não sou casado com a segurada que faleceu, então, portanto, eu não tenho a certidão de casamento. Mas eu vivia em união estável com aquela segurada que faleceu e eu quero comprovar isso. Então, portanto, união estável, a gente vai ver lá, ó, dependentes da primeira classe querendo benefício junto à Previdência, seja pensão por morte, seja auxílio reclusão. E quando é que eu vou querer comprovar dependência econômica? Quando é? São os dependentes da segunda e terceira classe, não é verdade? Regra geral é isso. Os dependentes da segunda e da terceira classe, porque querem se habilitar à pensão por morte e auxílio reclusão, porque esses dependentes, não é? Pai, mãe, irmão, eles devem comprovar a dependência econômica do segurado que foi preso em regime fechado e que, portanto, eles estão se habilitando a auxílio reclusão, ou do segurado que faleceu. Então, portanto, é simples assim. Então, olha só, a prova de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos produzida em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou da data do recolhimento à prisão, porque a gente está falando justamente de pensão por morte e auxílio reclusão, sendo admitido a prova exclusivamente testemunhal no caso de força maior ou caso fortuito. Bem, essa questão é verdadeira. Essa questão, como eu discuti em outro projeto que faço na mão grande, sei lá, lousa mágica ou qualquer outra zorra que eu fiz lá e disponibilizei, um aluno fez assim, pô, Ítalo, como é que é esse negócio dos 24 meses? Bem, é lógico, não é? É lógico, mas ele não alcançou isso por enquanto e a gente agora vai melhorar o entendimento dele. O que a legislação diz, ó? Ela diz assim, ó, se a gente pegar a linha temporal de novo, e aqui ocorre o óbito de um segurado, ou o recolhimento à prisão aqui de um segurado de baixa renda que foi cumprir pena em regime fechado. A legislação diz o seguinte, bem, se você quer se habilitar a receber pensão por morte ou auxílio reclusão, e você é dependente da primeira classe, você tem que comprovar a união estável, já que você não é casado. Beleza? Formalmente casado. E se você é dependente da segunda e da terceira classe, você tem que comprovar dependência econômica. Joia? Aí a legislação diz, pode comprovar essa zorra, desde que você comprove com elementos, provas materiais, num período não superior a 2 anos. O que isso quer dizer? É o seguinte, morre um segurado e a mulher vai lá e se habilita junto à Previdência, tenta se habilitar junto à Previdência. Aí o rapazinho, a pessoa que vai atender, ex-aluno meu, técnico na lista do INSS, diz assim, bem, a senhora está dizendo que vivia em união estável com o segurado que faleceu, tem como me comprovar? Aí ela pega e traz aqui, ó, por exemplo, ó, uma conta corrente,
uma conta corrente onde ela figurava como titular dependente. Ela traz aqui, ó, uma fatura do cartão de crédito, ok? Mas nesse período aqui, não pode trazer uma fatura do cartão de crédito de 20 anos atrás. Porque no meu cartão de crédito com Juju é assim, chega as compras que fiz e as compras que ela fez. No dela, chega as compras que ela fez com as compras que eu fiz, ou seja, numa mesma fatura, ó. Tá muito claro aí que esse casal aí vive junto, ainda que a gente seja casado formalmente, mas digamos que não fôssemos, né? Então tá meio claro que, olha só, tem um endereço, aqui uma conta de luz, ó. Uma conta de luz no nome da mulher. E o endereço do cara que morreu, do segurado, era nessa mesmo local aqui da conta de luz. Ou seja, não pode apresentar uma conta de luz de 15 anos atrás. Porque, na verdade, havia uma união estável antes, mas agora já não há mais. Então, portanto, a legislação estabelece esses 2 anos para que sejam apresentadas provas materiais. Simples assim. Correto? Então, portanto, a questão ela é verdadeira. Aí agora a gente vai o quê? Na nossa questão número 18. Então, a questão é verdadeira. Essa daqui, só para deixar claro aqui, ela é uma questão que... Ela é uma questão falsa. Isso, a 16 falsa. A 17 foi verdadeira. A 17 foi verdadeira. E agora a 18, vamos lá? Bem, a 18 é muito simples, a gente pode fazer mais rápido aqui, não é? Mas a historinha é bem legal. Porque é a história que eu conto muito em sala de aula. Maurício, taxista, 15 anos, nunca fez sua inscrição junto à Previdência Social e, portanto, nada contribuía. No amanhã, teve um mal súbito e faleceu. Sua esposa, desesperada, foi ao INSS e tentou realizar a inscrição dele. Diante dessa situação, o servidor do INSS, ex-aluno meu, de acordo com a lei, poderá proceder à inscrição pós-morte, após a morte de Maurício, pois ele já era afiliado, verdade, ao regime geral de previdência e bastaria efetuar uma única contribuição, mesmo após a morte, para sua esposa ser beneficiária de pensão por morte. E aí, verdadeiro ou falso? Claro que falso. Por quê? Porque não há inscrição após a morte para contribuinte individual e segurado facultativo. Agora resta consignado na Lei 8213. Só pode para o segurado especial e sempre só pode para o segurado especial. Mas antes os juízes, como iam procurar na lei para saber se havia algum impedimento para o contribuinte individual para o segurado facultativo, como ele não via impedimento, ele dizia, vou criar uma analogia aqui, já que o segurado especial pode, eu vou dizer para o INSS pagar a pensão por morte para essa viúva desse taxista, porque a situação é meio análoga, é meio parecida, enfim. Agora, quando o juiz for procurar na legislação, ele vai ver lá na lei dizendo não pode inscrição após a morte do contribuinte individual e do segurado facultativo. Só pode inscrição, e sempre foi assim, só pode inscrição após a morte do segurado especial. Beleza? Massa? Então, dona, que tem o nome dela aqui? Teve um mal súbito, sua esposa. Não tem o nome da esposa, não tem problema. Mas quando ela foi aqui bater na porta do INSS, o pedido do benefício foi indeferido. Beleza? Galera, forte abraço. Agora a gente vai continuar respondendo nossas questões toda semana. 3 questões para que justamente, olha, aquilo que deve ser internalizado e que já foi internalizado um dia atrás aí, né? Tem um tempo aí que parou de estudar direito previdenciário, mas o fato é, aquilo que foi internalizado em algum momento lá atrás e que pode, de certa forma, estar esquecido, a gente vem aqui de 3 em 3 questões, tem os outros projetos para que a gente sempre fique vendo o direito previdenciário, porque quando for para estudar de verdade mesmo, a vera mesmo, disputando campeonato, aí resultado, tá tudo meio, tá tudo massa, tá tudo legal. É só agora depois organizar o conhecimento. Beleza? Conte comigo, vamos juntos nessa caminhada. Valeu, forte abraço.